Depois de uma manhã, né, tão consistente, com tantas informações valiosas, mas ao mesmo tempo desanimadoras, né, para o cenário do nosso país, o tema dessa mesa, eu acho que seria a chave para a gente começar a ligar todos os questionamentos que as pessoas levantaram, né? A gente falou de Embrapa, a gente falou da conjuntura que o país vive, mas qual é o nosso papel enquanto sindicato e qual é o papel dos movimentos sociais? Eu acho que uma fala que foi comum a praticamente todos que se apresentaram aqui foi da importância da resistência dos movimentos sociais, né? Principalmente do movimento dos trabalhadores sem terra. E aí eu abro a palavra para o Gilmar, por favor, que você pode contribuir nesse debate. Boa tarde a todos, todas. Primeiro agradecer o convite para fazer parte desse debate e parabenizar a iniciativa pela discussão desse assunto tão importante e tão caro para todos nós. Nós estamos aqui em vários do MST, vou colocar alguns pontos nos 20 minutos do que pensamos e estamos lutando para construir em termos de pesquisa tecnológica, de paradigmas tecnológicos, do que implica a tecnologia, a reforma agrária e assim por diante. Se não der conta nos 20 minutos, fica para o debate depois. Primeiro, sem delongas, para economizar no tempo. Para nós, a reforma agrária não é uma coisa de sem terra. É preciso discutir com toda a sociedade e, evidentemente, que com amplos setores da classe trabalhadora. Por quê? Porque nós precisamos discutir coletivamente que tipo de uso nós queremos dar ao solo, à água e a todos os recursos naturais, a biodiversidade em geral. Se é o uso que está sendo dado hoje pelo grande capital, talvez nem encareça de reforma agrária. Mas esse uso tem consequências e as consequências, não vou discorrer sobre elas, todos nós sabemos, né? Que é a monocultura, a destruição do meio ambiente, né? A produção em larga escala com um padrão tecnológico que envenena o solo, água, recursos naturais e um amplo processo de centralização e concentração de capitais nas mãos das grandes empresas transnacionais. É bom que se diga que na década de 90 nós enfrentávamos, grande medida, o latifúndio improdutivo. E hoje nós enfrentamos o tal do agronegócio, que é uma articulação com o capital financeiro e com os grandes meios de comunicação, inclusive no Brasil. Portanto, é preciso discutir qual o uso que nós queremos dar aos recursos naturais. Em detrimento desse uso, podemos ter consequências gravíssimas para a humanidade, já estamos tendo e teremos certamente muito mais. A segunda pergunta é que tipo de comida a humanidade vai querer comer? Porque se for essa da gôndola dos supermercados, talvez também não precisemos de reforma agrária. Agora, essa comida, e todos nós sabemos, agora, inclusive na Europa, né, há um baixo-assinado de milhões de pessoas para o não uso, por exemplo, do glifosato. Né, e há um movimento muito forte, possivelmente, inclusive, seja proibido o uso do glifosato em toda a Europa, né, e a comprovação de câncer nos Estados Unidos. Esse tipo de comida, além de produzir câncer, dislexia, depressão e assim por diante, são produtos extremamente contaminadores do meio ambiente e também altamente concentradores em termos de capital. Ademais, né, se nós retomarmos a história, a Idade Média, a população se alimentava com mais de 1000 tipos de produtos e hoje a alimentação mundial, pelo menos 80% da alimentação no mundo, se dá em 6 a 10 tipos de produtos. Há uma restrição imensa de produtos na alimentação. Bom, e a terceira questão que nós sempre discutimos é quais os paradigmas tecnológicos que nós queremos.
E, já antecipo, nós defendemos a agroecologia e a agrofloresta como paradigma de produção. E não pensem, os pesquisadores, que nós queremos voltar ao passado. Eu trabalhei com junta de bois e não quero isso. Eu quero tecnologia que aumente a produtividade do trabalho, mas principalmente que diminua a penosidade do trabalho agrícola. E essa tecnologia precisa ser pesquisada, essa tecnologia precisa ser construída, e essa tecnologia precisa de financiamento público, ela precisa de uma Embrapa forte, ela precisa de uma Embrapa voltada para outro paradigma tecnológico que não o das grandes empresas. É bom dizer que não existem tecnologias neutras, não há neutralidade em absoluto em qualquer das tecnologias. Portanto, se nós quisermos construir outros paradigmas de produção que preservem o meio ambiente e, ao mesmo tempo, o humano, numa perspectiva de diminuir a penosidade, garantir qualidade de vida a essa geração e às futuras, é evidente que esse tema é um dos temas mais importantes da atualidade a ser discutido e aprofundado. Agora, evidentemente que para viabilizar essa pequena agricultura e esse tipo de produção, nós precisamos várias coisas, além da pesquisa tecnológica. Me incomoda muito que as pesquisas avancem muito na grande produção de tecnologias para grande produção e nós tenhamos pouca produção de tecnologia adaptadas à realidade de uma grande parte, a maioria dos trabalhadores rurais brasileiros e o campesinato, que são pequenas tecnologias que ajudariam no processo produtivo a diminuir a penosidade do trabalho e aumentariam a produtividade. Às vezes fico brincando que nós deveríamos importar da China várias coisinhas lá que eles fazem, até carrinho de mão motorizado tem, né? E nós temos dificuldade aqui de produzir coisas que nos ajudem. Então, além de toda a pesquisa tecnológica, evidentemente, nós precisamos resgatar sementes, melhorar sementes, sementes históricas, nós precisamos produzir insumos agroecológicos. A não opção da existência de insumos agroecológicos leva à facilidade. Veja, eu falo de carteirinha, eu fiz adubos orgânicos virados na pá. E é muito difícil, imagina o pequeno agricultor fazendo adubo orgânico. Me lembro de um adubo que chama adubo da independência, e eu tinha que virar 1 tonelada ou mais de adubo todo dia na pá. Qual é a facilidade? É comprar o adubo químico, lançar na plantadeira, ponto, acabou. Então, é preciso desenvolver de forma industrial insumos agrícolas. Isso pode ser coadunado com um processo, inclusive, de resolver o problema do lixo que as cidades produzem. As podas de árvores em São Paulo são uma quantidade imensa, a quantidade de lixo colocado nas feiras e assim por diante, são algo que poderia ser aproveitado, seja para produzir gás, seja para produzir biofertilizantes e assim por diante, à disposição de um monte de gente. Ou seja, criaria-se uma outra possibilidade de utilização de biofertilizantes, inclusive aproveitando-se o que se chama hoje lixo, que são produzidos pelos grandes centros, numa perspectiva de resolver, além da produção agrícola, você resolver problemas energéticos. Aliás, nessa área, e eu estou indo rápido por causa do tempo, nós também precisamos de pesquisas tecnológicas, o aproveitamento da biomassa, o aproveitamento da energia solar, o aproveitamento com criação de tecnologias que nos permitisse produzir energia, né, nas propriedades e disponibilizá-las, inclusive, para a população. Então, é preciso, sem dúvida nenhuma, nós avançarmos. Agora, também é preciso nós conjugarmos, evidentemente, que toda a pesquisa, e a Embrapa tem esse papel e cumpre esse papel, numa articulação com as universidades. Nós não temos uma extensão rural e assistência técnica voltada para a agroecologia, muito ao contrário. As universidades brasileiras, com raras exceções, produzem agrônomos vendedores de veneno e do pacote que está aí, ponto, acabou. E mesmo na engenharia florestal, grande medida é a produção, né, de engenheiros que vão produzir eucalipto, pinos, enfim, plantas exóticas. É preciso mudar isso, não tenhamos nenhuma dúvida, criar novos cursos, é preciso mudar os paradigmas da formação e qualificação profissional para nós criarmos uma ampla rede de assistência técnica numa perspectiva
deste novo paradigma. E isso é um desafio que está posto para nós. E por isso que a gente defende uma interação ou uma aproximação campus-campo, campus com o campo, e campus vale também para a Embrapa, numa perspectiva não de vir para o campo achando, com uma visão romântica, achando que é tudo bonitinho, a coisa mais lindinha do mundo, porque no campo nós temos um monte de problemas, eu brinco sempre. Nós somos um movimento de massas, não um movimento de anjos. E como movimento de massas temos um monte de problemas, então nós temos virtudes e problemas, e é dessa forma que queremos ser vistos. Mas tampouco queremos uma relação tipo de empáfia, de que o conhecimento precisa ser levado aos ignorantes do campo, e de que lá não existe conhecimento. Ora, no campo existe conhecimento também, e um conhecimento acumulado que talvez não esteja escrito em alguns livros, ou até em pesquisas os tenha, mas existe conhecimento que são aplicados cotidianamente. Portanto, o que nós queremos? Uma relação dialética, em que se aproveite o conhecimento, a experiência, a luta, a produção histórica dos camponeses junto ao conhecimento científico. E essa interação produza um conhecimento que de fato seja socializado. Aliás, pode ser utopia da minha parte, mas acredito muito que um dia a humanidade será tão livre e tão democrática em termos de conhecimento que ele não precisará ficar aprisionado em nenhuma instituição, nem na universidade, nem em nenhum instituto de pesquisa, porque todos seremos cientistas. E essa é a perspectiva que se contrapõe, inclusive, à lógica do patenteamento de tudo, que, inclusive, é uma proposição que está sendo feita para dentro da Embrapa, porque é parte da lógica capitalista de produção. Qual é a essência? Produzir lucro. Produzir lucro através de mercadorias. Então, a pesquisa vira mercadoria e qualquer coisa vira mercadoria. Aliás, não só a comida. O sossego vira mercadoria. Os rios viram mercadoria e tudo, absolutamente tudo, é mercantilizado. Tá? Tinha uma campanha no passado na Europa que dizia: nosso mundo não está à venda. Eu diria, se continuar o capitalismo, pode crer que o que não é mercadoria hoje vai ser amanhã, porque é da natureza do sistema produzir mercadorias e lucros. E não está nem um pouco preocupado com a saúde pública, com a saúde humana ou com o futuro da humanidade. É a possibilidade de lucros no curto prazo que guia toda a lógica de produção capitalista e, portanto, toda a pesquisa científico-tecnológica está voltada para isso, com um apelo aos pesquisadores, inclusive, de se transformar em patenteadores de ideias e, com isso, ganhar dinheiro também, né? Quando todos nós sabemos que a pesquisa é paga com dinheiro público e deveria estar a serviço de toda a sociedade e não, em particular, das empresas. E valorizo enormemente, né, funcionários, trabalhadores, pesquisadores da Embrapa por essa iniciativa de nós discutirmos a pesquisa pública a serviço da humanidade, em particular, no nosso caso, inclusive, a produção agrícola. Portanto, é preciso nós trabalhar, né, nessa parceria, inclusive na engenharia civil. Vou dar um exemplo. Nós temos pouca perspectiva de engenharia civil voltada para a agricultura, as construções do campo. Nós não temos nenhum curso no Brasil de engenharia civil para construções agrícolas, por exemplo. Tá? Nós tínhamos um problema, inclusive, com as moradias, que o padrão de moradia aplicado à cidade queria se levar para o campo. Aquela cozinhazinha minúscula, né? Quando todos nós sabemos que o principal lugar para uma casa de um camponês é a cozinha, é onde ele recebe, inclusive, as visitas, né? Então, até o padrão de produção da moradia não leva em consideração a cultura e a realidade camponesa, para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. Bom, também é preciso, para essa produção agroecológica, não só, evidentemente, insumos, tecnologias, etc., como pesquisa e assim por diante,
como também você criar uma rede logística. Hoje nós sabemos e temos plena consciência que os únicos que comem produtos agroecológicos é quem os produz e a classe média alta, porque o custo de produção é relativamente alto pela falta precisamente de tecnologias e de insumos. E, ao mesmo tempo, toda a logística. Então, nós temos companheiros do Pontal do Paranapanema, está aqui o Zé Litro, Gerson, etc. Produzir no Pontal e trazer para São Paulo, o custo de produção, né, é muito difícil. Então, nós não temos nenhuma dúvida que precisamos avançar também na construção de agroindústrias, como forma de preservação dos alimentos e numa perspectiva de criar logística que nos permita fazer com que essas produções cheguem aos grandes centros. E, ao mesmo tempo, criar espaços de um comércio diferenciado que permita também que grandes massas da população, principalmente mais pobres, acedam a esse tipo de produção. Agora, eu acho que nós, de alguma forma, estamos ganhando esse debate do alimento saudável. Cada vez mais a sociedade se dá conta dos problemas causados pela alimentação envenenada, a transgenia e assim por diante. A própria lógica dos grandes centros e as doenças da modernidade, né, bastante agravadas pela situação do estresse e da vida sem tempo, tem levado a setores da classe média a buscar a compra de sítios perto dos grandes centros. É uma constante isso, na busca de qualidade de vida. E isso é uma superação de uma cultura, contracultura, construída no Brasil, em relação ao campo. O campo sempre foi motivo de chacota, de piada, quer dizer, desde o Monteiro Lobato com o Jeca, mas os adjetivos que se dão a problemas normalmente são produtos agrícolas. Se o cara tem um problemão, ele vai chamar de abacaxi, de pepino, de fumo, né? Se alguém pega uma tarefa difícil, outro diz, está querendo me mandar para a roça. Ou seja, a roça, o campo, sempre foi o motivo, né, de piadas, de preconceito. Até os próprios camponeses reproduziam e reproduzem isso. Meu filho, estude, porque senão você vai ser igual eu. Ou seja, era o lugar reservado a quem não estudou, né? A quem não teve acesso à educação e, portanto, não tinha outra alternativa a não ser viver no campo e produzir daquilo. Eu acho que essa situação tendencialmente está mudando e tende a mudar. E o campo ser revisto como um espaço de qualidade de vida também. Tá? E esse enfrentamento é um enfrentamento ideológico, obviamente, que nós temos que fazer cotidianamente. É verdade que nós sabemos que o campo ainda é um espaço de muita dificuldade, por isso nós defendemos a construção de tecnologias, de que não basta pensarmos programas de desenvolvimento tecnológico, é preciso, volto a uma frase de um deputado federal que morreu há pouco tempo, Adão Preto, um camponês do Rio Grande do Sul, que dizia: uma reforma agrária é igual a uma feijoada. Você pode colocar o que quiser lá, bacon, linguicinha, etc., todos os temperos, mas sem feijão não tem feijoada. A reforma agrária é mais ou menos parecida. Você pode ter tecnologia, comércio, não sei o quê, mas se não fizer distribuição de terra, e é fundamental fazer a distribuição de terra nesse país, não tem reforma agrária e não tem mudanças efetivas para a produção da agricultura. Então, evidentemente que aqui nós estamos tratando do tema, né, a Embrapa, que queremos numa perspectiva de nós construir um projeto que indique mudanças de paradigmas e nos fortaleça nessa perspectiva da luta por justiças sociais. Bom, acho que nós precisamos construir, para além de nós, várias alianças. E aí eu queria elencar alguns desafios.
nós não temos nenhuma dúvida que, para avançar nessa perspectiva que nós defendemos, nós precisamos incorporar outros setores da classe trabalhadora. E nós precisamos fazer esse debate com amplas massas, com o movimento sindical organizado, com o movimento popular organizado, na perspectiva de discutir, né, alimentação. Inclusive alimentação não como encher barriga, mas como uma arte, como uma cultura diferente, que, aliás, alguns chefes, grandes chefes, estão adotando como princípio. Não só saber quem produz, onde, como se dá essa produção, e isso é importante. No meu modo de ver, são aliados nessa batalha que nós temos a fazer na sociedade. 2, nós precisamos, além dos pesquisadores da Embrapa e professores dentro das universidades que já dão esse combate, é preciso nós trazer também nutricionistas, que eu acho que estão fazendo, e vários nutricionistas fazendo um bom debate. Nós precisamos trazer médicos, nós precisamos trazer psicanalistas, psicólogos, nós precisamos trazer, onde há matérias, técnicos, aqui no estado de São Paulo, o caso do ITESP, né, o que tem de assistência técnica ainda pública. Se pudermos entrar nas redes privadas, também, não tenho nenhuma dúvida, os camponeses, os produtores em geral, os movimentos sindicais e redes de comunicação alternativas para fazer esse debate. Portanto, não é um debate que deve ser internalizado, muito pelo contrário, ele deve ser ampliado o máximo que nós possamos. Tanto porque isso permitirá a defesa, de fato, do serviço público que está sendo sucateado, e acredito, hoje de manhã já foi discutido, e não vou entrar nesse tema, quanto para que esse serviço público, de fato, esteja de acordo com as necessidades do que realmente a sociedade quer. E, portanto, nós precisamos ampliar os horizontes das nossas alianças, sempre entendendo que é uma disputa ideológica, política. Aqui não tem espaço vazio. Os grandes meios de comunicação buscam produzir constantemente os consensos na sociedade, escamoteando, inclusive, essa realidade concreta, pesquisada, né, para permitir que os grandes grupos econômicos continuem lucrando como fazem e fizeram ao longo da história. Por essa razão, eu não tenho nenhuma dúvida que também isso se articula a um combate ao modelo de tudo que está aí. Não há nenhuma dúvida que nós vivemos uma crise estrutural, que alguns adjetivam como crise sistêmica, crise de superprodução, crise estrutural, mas essa crise econômica que não vai ter solução de curto prazo. Ninguém se iluda com isso, muito pelo contrário. É uma crise prolongada e talvez nem tenha solução dentro dos marcos capitalistas de produção, porque em outras épocas históricas você teve como ampliar. A guerra foi um fenômeno fundamental para a saída das crises, a própria queda do antigo socialismo foi um fenômeno, mas hoje o capitalismo é planetário e não tem outro planeta por perto que possa ser explorado, pelo menos num curto espaço de tempo. Então as crises se voltam para dentro do próprio sistema e não há saída de curto prazo. E é por isso que não tenha nenhuma dúvida, e se eu puder dizer uma coisa para vocês, o capital financeiro e a sua volúpia está em cima, não do Brasil, do mundo inteiro, para tomar conta de todos os espaços de apropriação das riquezas, sejam elas financeiras, seja concretamente reais. Há 5 vezes mais dinheiro do que coisas para comprar no planeta, mesmo que eles quisessem comprar todas as coisas que são mercadorias, não teria coisa suficiente, por isso que a crise financeira se avizinha, uma possibilidade de quedas muito grande. 2, não há possibilidade de, a não ser com luta de massas, de superar essa crise. Porque eles se apropriam também de toda a mais-valia social. O que é a mais-valia social? É aquilo que a sociedade produz através de impostos, etc., que são arrecadados pelo Estado, né? O corte por 20 anos dos investimentos é um exemplo disso, mas é a tentativa de apropriação de absolutamente tudo. Agora,
Claro, isso provoca o caos, provoca crise social e nós vamos ver saúde pública piorando. Estamos vendo agora os impactos ambientais acerca do tema da febre amarela, que todo mundo sabe que tem a ver bastante com a depredação ambiental agravado pela situação de Mariana, e assim por diante, situações, né, epidemiológicas, mas também sociais pelas péssimas condições de vida, psicológicas, né? Eu vou fazer um parênteses brincando aqui. Às vezes a esquerda reclama, o povo está indo para as igrejas, os pastores, não sei o que e tal. Porra, um povo lascado, ferrado, desempregado, sem perspectiva nenhuma, o cara com um monte de problema psicológico. Quem tem dinheiro para pagar um psicanalista? Se quer uma consulta, consegue pagar R$500 uma consulta. O que ele faz? Dá 20 conto para o pastor, vai para uma sessão de descarrego. Lá naquela sessão ele encontra mais um monte de gente que tem o mesmo problema que ele já sai de lá mais aliviado. E principalmente as mulheres que buscam isso. E se ela conseguir convencer o marido que em casa bate, portanto a violência social se transfere para o núcleo familiar e ele parar de beber, ela já está no céu, ou seja, já conseguiu um avanço enorme. E a esquerda não se dá conta, é uma sociedade doente, enferma, sem perspectiva e busca alternativa de salvação em qualquer canto. Portanto, é só o reflexo de uma sociedade doente que nós estamos tendo dificuldade de dar respostas organizativas a essa sociedade. Então, é preciso entender que dentro dessa lógica, dificilmente nós vamos encontrar saídas e soluções e não há saída simples para a crise econômica. Eu termino que essa crise se coaduna com uma crise política grave, inclusive do papel do Estado, mas não só no Brasil. Não pela intervenção do golpista Temer. Isso está sendo discutido no mundo todo. Esse tipo de Estado já não resolve os problemas para o próprio capital. Há uma deficiência muito grande, por isso essa crise enorme. E nós temos que discuti-la. Então não dá para discutir só, e é um capítulo muito importante, sem desmerecer, evidentemente, o nosso particular, o da reforma agrária, o do funcionário, o do pesquisador, sem a gente entender a macroeconomia, a macroestrutura. E nós temos que conjugar as duas coisas. É preciso fazer a luta econômica imediata, corporativa até, mas conjugada com a luta política. Isso não se separa. E quem buscou separar isso comete um grave erro. Porque a luta econômica imediata, embora atenda a reivindicações corporativas imediatas, ela não é puramente econômica. E não pode ser tratada como econômica, porque ela é e pode se transformar numa luta política. Ou seja, o sujeito da luta econômica pode vir a ser um sujeito político se nós politizarmos o debate. Como também nós não podemos separar o futuro do presente. Lá na frente a gente resolve esses problemas. Alguns dizem, lá no socialismo, vão acabar com violência contra a mulher. Né? Cara, se nós não plantarmos hoje o que a gente quer amanhã, e isso a agricultura nos ensina de uma forma evidente. Se você quiser colher abacate, tem que plantar abacateiro, ponto. Não tem outra alternativa. Então, se nós quisermos colher uma sociedade de outro tipo, é preciso plantar aqui e agora aquilo que a gente quer construir amanhã. E isso se articula na luta concreta, imediata, nas resistências que nós fazemos com a luta política mais ampla. Nós defendemos uma Embrapa forte a serviço da classe trabalhadora. Parabéns pela iniciativa, sucesso nessa empreitada que é vossa e nossa e de todo mundo. Obrigado. Obrigada, Gilmar. Passo agora para o Marcos Vinícius, papel do sindicato na construção da nossa Embrapa pública. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Saudar e cumprimentar a seção Campinas Jaguariúna, a pessoa do presidente Mário Shea, pela iniciativa, as outras seções do Simpaf, que também apoiaram o evento, que estão aqui construindo esse evento. Saudar o Gilmar Mauro e saudar todos os companheiros do Movimento Sem Terra aqui presentes.
saudar a companheira Damares, representando as mulheres aqui, e lembrar que amanhã é uma data importante do ponto de vista das lutas femininas, é a data da conquista do voto das mulheres, né, fruto de muita luta, né, a gente lembrar esse momento, né, e iniciaria dizendo o seguinte, o problema para mim, como construir a Embrapa, uma Embrapa pública que sirva a todos a partir da ótica dos movimentos sociais, em especial do sindicato. Mas para começar, lembrar primeiramente da nossa história, né? Nós estamos dentro do Brasil, que tem uma história de vários momentos em que ficam marcados, né? E que demonstra, de certa forma, o nosso atraso social e político, né? Nós somos o último país a sair da escravidão, né? Lembrar que foi essa construção da escravidão e da saída da escravidão não foi imediata, foram atenuando e fazendo aquela pactuação por cima a todo instante, né? Como fruto da saída da escravidão, criou-se a República Velha, né? A República Velha tem o seu último presidente, que é o Washington Luiz Paulista, né? Ele diz assim que a questão social é caso de polícia, né? Então, e vai mostrando a nossa própria história, vai mostrando a configuração, que tipo de elite que nós temos no país, né? Então, os vários golpes que foram acometidos na nossa história, né? Da monarquia para a república, né? Vários outros golpes, né? O golpe de 64, e agora, recentemente, o golpe de 2016. Numa outra formatação, um certo ineditismo, né? Na sua maneira de ser. É o país em que o professor Darcy Ribeiro disse que é aquele que tem a elite mais perversa do mundo. A elite mais perversa do mundo. Então, é isso que nós estamos hoje, dentro dessa situação adversa, né, resistindo, e dentro dessa conjuntura, pensar como vamos construir uma Embrapa verdadeiramente pública naquilo que ela entrega à sociedade. Porque o orçamento público, o qual ela disputa com outros segmentos estatais e não estatais, evidentemente, como o próprio nome diz, ele é público. Mas a entrega dos resultados não necessariamente é pública, né? É voltado para segmentos da população, em especial o grande capital, né? Lembrar também, né, dentro dessa conjuntura, divulgado recentemente, nós temos 6 brasileiros têm a fortuna de 100 milhões de brasileiros. 6 brasileiros têm a fortuna de 100 milhões de brasileiros. Ganham o que ganham 100 milhões de brasileiros. A desigualdade do país, ela não é de agora, ela é histórica, e esse governo, né, ele reflete tudo isso, né, que nós estamos vendo dessa maneira cruel e autoritária que se coloca. Então, assim, só para, né, voltar um pouco nessa questão conjuntural e histórica, e avançar no seguinte sentido. O Simpaf, na sua Constituição, e aí que se reflete no seu estatuto, tem 2 pontos lá que são essenciais aqui para o nosso debate. Primeiro, o Simpaf se compromete a lutar por uma sociedade justa e igualitária, né? E que o Simpaf defende e constrói e quer construir a reforma agrária no país, né? Então, tem esse comprometimento na sua Constituição. Está no DNA do Simpaf esse compromisso, que recentemente não é muito lembrado pelas diretorias nacionais, essas 2 últimas, pelo menos, aí, não têm se comprometido com essa questão, e deveriam relembrar e reler, né, o nosso estatuto e rever seus compromissos, não só com a base, mas com a própria sociedade brasileira, né? Aí, assim, a primeira questão coloca assim, como pensar
a própria questão dos movimentos sociais, e que existem porque estão calcados em reivindicações concretas, né? Nenhum movimento social existiria se não tivesse uma demanda concreta, né, real, na sua vida do dia a dia, na sua vida econômica, na sua vida social, para poder estar reivindicando e se organizando para poder fazer essa luta econômica, política e social, né? Os movimentos sociais já têm na sua compreensão, os mais organizados, pelo menos um pensamento para além do próprio movimento, né? Então, o movimento sindical, o movimento sem terra, outros movimentos que nós temos, já começam a pensar, de algum tempo, em propostas, um projeto de país diferenciado. Que projeto de país nós queremos, né? Então, o projeto de país, para se contrapor a essa elite que nós temos historicamente, é um projeto que pode ser traduzido na democratização da renda, da riqueza e do poder, né? Nós não vamos construir um país mais justo se nós não democratizar a renda, a riqueza e o poder, em todas as suas instâncias. E isso cabe para a Embrapa também, né? Hoje de manhã, o companheiro aqui propondo, nós discutimos, por exemplo, o modelo que é feito dentro da universidade, né? O modelo de escolha, né? Da chefia ou da direção da universidade, adotá-lo para a Embrapa. Quer dizer, que é um modelo um pouco mais democrático, muito mais democrático, né, na conjuntura que a gente vive, que poderia ser adotado para a empresa, né? Lembrar que nós temos o direito como movimento sindical de criticar os rumos da empresa, de discordar de várias questões que são colocadas na direção e nos rumos que a empresa toma, né? Recentemente teve a punição de um determinado pesquisador, ainda está acontecendo, está rolando, mas qual é o crime? O crime de liberdade de expressão, ele tem o direito de se manifestar com relação à visão que ele tem da empresa. Qual é o problema de fazer isso? Nós temos o direito de fazer isso, né? De pensar uma outra Embrapa, né? Porque senão não dá para pensar uma Embrapa pública de verdade, né? Realmente, que entregue para a sociedade, né, valores públicos e que resolva os problemas concretos que a sociedade tem. Então, a empresa tem que estar em sintonia com os problemas do país, né? Quem pode nos dar subsídio para isso? Os movimentos sociais, evidentemente, porque estão na luta, no dia a dia, na luta mais concreta, né? Já tem isso pensado, organizado, né, para as suas questões, suas demandas internas e também para as questões mais gerais, porque acabam se politizando, né, nesse processo e também realizando ou construindo uma visão não só para resolver os seus problemas, as suas demandas específicas, mas as demandas mais gerais. O que eu acredito também é que, para começar a desenhar um projeto que a gente possa, e coletivo, e que passe não só no interior do movimento sindical da Embrapa, da Codevasf, do qual o Simpaf representa, né, mas também, em consonância com outros movimentos sociais, é preciso que a gente assuma um princípio, talvez, eu acho que mais concreto, de inversão de prioridade. A Embrapa realiza projetos com movimentos sociais? Realiza, né? Mas em que medida? Que medida que ela realiza? A Embrapa atende algumas questões de quilombolas, de comunidades indígenas, né, da agricultura familiar, da agroecologia, ela atende, mas em que medida? Né? Não é prioridade para a empresa, não é prioridade para a empresa. Então, inverter prioridade passa a ser um pressuposto, uma concepção diferenciada que nós temos que ter para construir uma empresa verdadeiramente pública, né? Hoje, o que nós vemos no discurso oficial da empresa, né, é um discurso rebuscado, elegante,
com palavras difíceis, né? Algumas em inglês para ninguém entender mesmo, né? É feito propositadamente, né? Para que você fique perdido, né? O landscape, a ressignificação. Então é um discurso bacana, né? Fica pensando, mas concretamente ele não tem reflexo num país como o nosso, um país que tem as nossas desigualdades, a nossa necessidade concreta e preemente, né, de resolver problemas que estão aí desde 1500. Né? E a empresa, ela tem esse papel, Assim, verdadeiramente, a empresa ideal vai existir numa sociedade ideal, né, mais justa, mais igualitária. Agora, vamos esperar tudo mudar para mudar a empresa? Né? Não, acho que não é essa a melhor estratégia. Né? Nós precisamos começar a ocupar espaço, né? Começar a pressionar do ponto de vista, daí, já falando um pouco mais do ponto de vista da estratégia, acho que o nosso movimento sindical tem que começar não só a discutir, né, as nossas reivindicações mais imediatas, né, a CT, né, evidentemente a luta econômica e por melhorias, mas começar a discutir que tipo de empresa nós queremos. Que tipo de empresa nós queremos. Então, tem que ser um movimento sindical que vai discutir a Embrapa, a cidadania, o tipo de sociedade que nós queremos, né, para que a gente poder avançar na luta política e social. Né, política e social, senão não tem mudança. Né. É um movimento que tem que se articular também com outros movimentos, para que internamente a gente possa pressionar, mas externamente, né, em conjunto com os outros movimentos, né, também pressionar de fora para dentro, né, essas nossas reivindicações, né, que acabam não sendo só internas, mas externas. A todos interessa uma Embrapa que atenda, né, a uma outra configuração, que tenha como prioridade os projetos, né, que realmente resolvam os problemas concretos da nossa sociedade. Né? Esse momento de reflexão que a gente está fazendo aqui é super importante, a gente possa começar a desenhar. Não vim aqui trazer, evidentemente, né, já faço um parênteses, não vim aqui trazer solução pronta para nada. Né? Mas a gente, com todo esse subsídio que nós estamos tendo aqui do dia de hoje, começar a desenhar um projeto de Embrapa pública, né, e que atenda e seja voltado para a nossa realidade. Né? Então, essa eu acho que é a grande questão que a gente começa a desenhar aqui nesse momento. Como dizia um pensador aí do começo do século, se a gente não faz momentos de reflexão, acho que as palavras são assim, sem teoria transformadora, não há prática transformadora. Né? Então, se a gente não para pensar, né, a gente não consegue depois ter ações concretas, né, que venham a mudar a nossa realidade. Então, momentos de reflexão são importantes e a gente deveria fazer mais. Né? Há uma demanda, você vê, isso aqui foi feito pelas sessões, né, iniciativa aqui da seção Campinas Jaguariúna, né, com apoio das sessões, mas nós precisamos de mais, nós precisamos reproduzir mais esses momentos de reflexão para o movimento sindical, convidar outros movimentos, como o MST, como, né, outros movimentos sindicais também, né, populares, dentro desse campo democrático popular, né, para que a gente possa começar a traçar, né, alternativas de construção de uma outra empresa, né, aliás, da concepção, né, de uma empresa, que atenda a realidade de amplas camadas da população e dos problemas sociais que nós temos. Aí, assim, eu acho que para finalizar, é necessário ocuparmos esses espaços internos, né, dentro da Embrapa, reivindicar democracia interna, reivindicar meios em que a gente possa abrir a empresa para que ela dialogue com os setores que comumente ela não dialoga. Né? Então, assim, por que no conselho, nesses conselhos das unidades, no conselho
superiores aí da Embrapa, não se tem a participação de movimentos e de entidades da sociedade civil organizada. Né? Quando que se faz isso? Né? Em que momento que se faz isso? São atitudes individuais? Né? É o pesquisador que vai lá e procura o movimento? É o pesquisador que vai lá e procura aquela na região? Então, assim, carece de ter uma política, né, interna da empresa, mais bem desenhada, mais voltada para a realidade social em que nós temos. Eu acho que mais isso que a gente deveria estar começando a desenhar, né, nesses momentos de reflexão, né, em que a gente está iniciando agora. Espero que a gente consiga reproduzir isso, né, Mário, em outros momentos, né, agregar essa temática também em outras regiões aqui do país, dentro, evidentemente, do espaço em que o SINPAF representa, e chamando, evidentemente, outros movimentos para participarem conosco disso. É isso. Obrigada, Marcos. Vamos abrir agora para quem tiver alguma colocação, algum questionamento. Peraí, qual é o seu nome? Silvestre. Jaziel. Silvestre, da Associação Sindical Parnaíba. Gilmar, o Marcos, eu quero clarear uma coisa. A pergunta que eu vou fazer até já foi assunto já falado de manhã. É sobre as nossas dificuldades. Nós temos que lutar pela Embrapa pública. E é uma luta grande, né, diante do cenário que nós temos. É esse cenário que vai nos levar a fazer essa luta, exatamente, né? Crise política, crise financeira, corte no orçamento da Embrapa, o Elanderson falou, o sindicato desconectado, né? Então são muitos problemas. Então a pergunta que eu faço, o que eu quero clarear e fazer a pergunta é a seguinte: diante disso aí, né, que nós temos que enfrentar uma luta grande, qual será o nosso discurso? Como vamos fazer essa luta? Como vamos mobilizar? Como vamos? Qual a munição que nós vamos ter? Como vai ser o nosso discurso? Boa tarde a todos e a todas. Na realidade, o companheiro do MST estava falando algumas questões aí muito interessantes, que na filosofia da Embrapa é dito da seguinte forma: a pesquisa nasce no produtor e termina no produtor. O que é que isso significava? É que a gente precisava primeiro conhecer o problema do produtor e depois vir para as unidades, para os campos centrais, para criar soluções, ou às vezes na mesma propriedade. A partir da Constituição Federal, antes da Constituição Federal, quando o pesquisador e o trabalhador da Embrapa, ele fazia uma espécie de um estágio na Embrapa, fazia um estágio, aí depois ele era contratado, a Embrapa mandava ele fazer o mestrado, ele voltava, trabalhava, ia fazer doutorado e depois até o pós-doutor. Ele tinha uma filosofia de pesquisa da Embrapa, que é a pesquisa aplicada, aquela pesquisa que o resultado é para ser utilizado imediatamente pelo produtor. A partir da Constituição Federal, o que ocorreu? A obrigatoriedade do concurso, que é um ato democrático, o concurso é um ato democrático, as pessoas começaram a ficar nas universidades, não tinham como trabalhar, ele terminava a graduação, fazia o mestrado, terminava o mestrado, fazia o doutorado, terminava o doutorado, fazia o pós-doutor, e surgiu um concurso, e ele vinha para a Embrapa. Quando ele chegava na Embrapa,
ele não tinha esta cultura de ir até o produtor, ver o que o produtor precisava, em ter um bom relacionamento com a extensão rural, que nesse momento que ele aconteceu também a extensão rural acabou, e ele então continuou fazendo na Embrapa a pesquisa que ele fazia na universidade, que é uma pesquisa um pouco diferenciada, uma pesquisa básica, uma pesquisa pura. Então ele pegava, por exemplo, a tese de mestrado ou doutorado dele e transformava em paper, né? Fazia 20, 30 publicações, porque a Embrapa cobra dele isso. Na avaliação dele, a Embrapa cobra dele publicações. Hoje a Embrapa já cobra dos seus trabalhadores que coloquem o dedo. Então não tá dando para ele ir na casa do produtor, porque lá não tem um aparelho para ele meter o dedo para marcar a frequência. Então ele tem que marcar a frequência lá com o dedinho dele, tem toda essa dificuldade. A Embrapa tem um centro de pesquisa de fontes alternativas de energia lá em Pernambuco, em Petrolina, que produziu vários produtos que serviam para melhorar a qualidade de vida do produtor, como, por exemplo, biodigestor, que é coisa antiga, que só fez atualizar, roda d'água, que é coisa antiga, que só fez atualizar, energia solar. Só que o custo de aquisição do produtor desses equipamentos, dessas fontes alternativas de energia, é mais caro que um motor movido a gasolina. E aí, por isso, o produtor começou a não usar essas tecnologias. Quer dizer, podia ser útil, sim, né? Multicultivador, etc, etc. Então, na realidade, o que está acontecendo na Embrapa é uma reforma geral. A gente precisa fazer uma reforma muito grande na Embrapa. Primeiro, voltar a pesquisa da Embrapa para o produtor rural. E aí, para mim, não importa se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é médio. Mas tem que ser produtor rural. E tem que usar os resultados das suas pesquisas. E o que é que serve para o produtor pequeno e o médio são as publicações tipo informativo, cartilha. Essas coisas é que o produtor tem acesso, é isso que ele lê, é isso que serve para ele. Ele não vai ler um paper, que geralmente, às vezes, até resume tudo em inglês, ele não vai ler isso. Isso é muito importante para a sociedade científica. Isso é importante, sim, essa pesquisa não deixa de ser importante, mas não para o objetivo central da Embrapa, né? Depois, os recursos. Quando a Embrapa começou, ela tinha recurso próprio. Né? Ela tinha recurso próprio, então ela tinha os programas de pesquisa nacional. Tinha um programa para cada estado, para cada região, tinha seus programas. Agora, o que é que o pesquisador pesquisa? Ele pesquisa aquilo que tem no edital, ele vai no edital, submete o projeto para o que tiver no edital. O edital é que vai dizer o que é que ele vai pesquisar, o dinheiro que tem. Submete, aí se for aprovado, vem, a administração da empresa já gasta 30% do dinheiro que o pesquisador arrecadou para pagar água, luz, e combustível, etc, etc. Então, se não houver uma mudança geral, que é mais ou menos aí dentro dessa linha, enquanto eles não acabam com a Embrapa, enquanto a gente não transforma a Embrapa em outra, a gente precisa mudar dentro da Embrapa. Como é que está? Quer dizer, hoje um produtor chega numa unidade da Embrapa, ele tem que ir num saque. Ele não conversa mais diretamente com o pesquisador. Aí ele vai num saque, aí um funcionário, que pode ser um técnico agrícola, pode ser qualquer outro funcionário, vai lá e responde o que ele quer perguntar. Antigamente ele conversava com o pesquisador, ele ia na sala do pesquisador, aí o pesquisador idealizava uma viagem na casa dele, inclusive, na propriedade dele, para olhar, para enxergar o problema dele. Então essas coisas mudaram muito, e mudou para pior. Então esse é o grande problema, né? Então, e agora para ele se comunicar já ficou difícil até para os funcionários, porque se o cara não for através do SEI, que é um programa interno da instituição, o cara diz, ó, eu sei que nada sei e não sei como me comunicar. 5 minutos, Jaziel. Então, as coisas têm que mudar dentro da Embrapa. Então, nós, enquanto liderança sindical, nós, enquanto sociedade, nós precisamos pressionar dentro da instituição. Os nossos gestores, que cometem absurdos administrativos, de várias ordens, desde a falta de resolver um problema de um atrito entre 2 trabalhadores, ou entre um trabalhador e um próprio supervisor, um chefe, não sabe resolver porque ele passou anos e anos na universidade aprendendo a fazer pesquisa. Então, era pesquisa de soja, era de milho, era de gado de leite, era de qualquer pesquisa. E aí ele se transforma num chefe de uma instituição de pesquisa. Bem, para o chefe técnico, de P&D, tudo bem, porque ele mexe com pesquisa, está bacana, mas um chefe administrativo, um chefe geral, não foi treinado para isso, ele foi treinado para ser pesquisador. E aí ele vira chefe, e aí essa dificuldade que tem em várias unidades, e aí agora com o advento, inclusive, da modernidade, inclusive do assédio moral, assédio isso, assédio aquilo, eles estão se enrolando cada vez mais, porque não sabe resolver problemas de ordem administrativa simples, não é contabilidade. É coisa simples. É uma avaliação
que ele está fazendo para um trabalhador e que o trabalhador não concorda com aquela avaliação e que ele não sabe discutir, e aí vira uma bola de neve e vai bater na justiça a precarização das ações administrativas e vai para a judiciação. E aí a gente tem um problema seríssimo que a gente viu ainda de manhã, a questão do judiciário, como é que está. Quer dizer, o momento também não é de ir para lá, porque lá não tem resposta, né? Então, na realidade, a gente tem que ver a Embrapa por dentro, enquanto ela ainda existe, para a gente resolver vários problemas. E aí sim o produtor rural precisa estar próximo, né? Você for conversar com alguns colegas pesquisadores, eu sou pesquisador, e o cara falar no MST para ele parece que é o cão. Deus o livre. Né? Porque não entende por que as pessoas estão nessa situação, fazendo agricultura dessa forma, hein? Né? Em assentamentos, em loteamentos, o INCA. Porque, na realidade, o que aconteceu no nosso país é o seguinte: o PT cobrava do governo os assentamentos. E o governo fazia que assentava. Abria uma área, trazia gente do Nordeste para a Amazônia, da Amazônia para o Rio Grande do Sul, enfim. E aí nada de infraestrutura. Então o produtor, ele além da tecnologia para produzir, ele precisa ter para escoamento, ele precisa ter estrada, ele precisa ter uma série de coisas que não está tendo, porque as coisas estão sendo discutidas desassociadamente. É como você deu o exemplo da feijoada, a coisa tem que ser tudo junto. Tem que ser tudo junto. Então, na realidade, em uma reunião, em uma comunidade, raramente você vê um pesquisador, um professor da universidade, discutindo com os produtores os problemas que ele tem lá em sua propriedade, lá em sua comunidade. Então, enquanto não se fizer isso, enquanto você não descer, enquanto você não estiver junto para discutir a base da agricultura, não estiver junto com o produtor, a gente não vai ter solução. E aí os grandes têm. Os grandes têm. Conclua aí, Gesiel, por favor. Estou concluindo. Os grandes têm solução, porque eles têm condições de contratar até um pesquisador mesmo, tirar até de uma universidade ou de uma Embrapa, contratar para ir para suas propriedades, para grandes áreas de plantio. Obrigado. Jean. Jean, depois Vicente e, por último, Cacau. E Mário. Bem, boa tarde. A gente vem aí num processo histórico desde o início dos anos 2000, depois da posse do Lula e tal, toda aquela acomodação do movimento sindical, e a gente teve, no caso da Embrapa especificamente, muitos avanços de salário, de orçamento. Já tivemos um presidente da Embrapa que pegou a pauta do movimento sindical e implementou como plano de cargos, não necessariamente era o que a gente queria, flex séries e tal, e o movimento sindical se acomodou. E como eu falava ainda agora de fora, a gente teve grandes avanços e a nossa base também se acomodou. E a gente deixou, eu acho que ao longo desses anos, de fazer o básico. Né? Porque o pessoal fala assim, o movimento sindical tem que se modernizar. Eu acho que não, a gente tem que voltar a fazer o que a gente fazia. Né? A gente tem que se mobilizar e não se modernizar. A gente, esse ano que passou, seguindo aqui qual é a pauta da mesa, o ano que passou foi a primeira vez na história do nosso sindicato que nós não fizemos uma paralisação. Fizemos um acordo coletivo todo de gabinete, ou no gabinete do presidente da Embrapa e da comissão de negociação, ou nos gabinetes do TST. E aí a gente vê a nossa base totalmente desmobilizada, e agora a gente se vê numa situação que tem que ter a base mobilizada para construir alternativas para salvar a Embrapa, não é mais para discutir reajuste salarial. E a gente não conseguiu fazer no ano passado nem isso, discutir reajuste salarial, porque nós temos, infelizmente, uma direção nacional do nosso sindicato enfraquecida, que escolheu a opção de fazer sindicato de gabinete. A gente há duas gestões que vêm nessa luta de tentar construir mobilizações no nosso sindicato e não consegue. E agora a gente está com esse tema dessa mesa, que é movimentos sociais e sindicais, como construir, como ajudar a manter a Embrapa pública. Né? E aí eu queria ouvir do Gilmar e do Vinícius
na concepção deles, como buscar gerar essa motivação numa base que vem aí há 4, 5 anos, sem fôlego, porque a sua direção central não consegue estabelecer essa condição de luta dentro da categoria. Então, na experiência de vocês, qual uma alternativa a gente poderia ter? Vicente. Poxa. Bom, boa tarde. Acho que esse momento é um momento que realmente estava sentindo muita falta de ter dentro do nosso sindicato. Não por ser só dentro do sindicato, mas especialmente por ter aqui também outros companheiros de outras organizações, de outros sindicatos, dos movimentos sociais, né? Para que a gente possa fazer essa reflexão. Como muito bem colocou o companheiro Vinícius, assim, está no DNA do Simpaf, e aí já fazendo a devida colocação, o DNA orgânico do Simpaf, um sindicato de luta classista, né, em defesa de uma sociedade mais justa e igualitária, e a defesa, né, intransigente da reforma agrária. Está no estatuto de fundação do nosso sindicato, né? E aí a gente às vezes, assim, até hoje mesmo, conversando com os colegas aqui, e Vicente, você foi um camarada que lutou, não fui eu, foi um grupo, né? Nós todos. Mas quando você levou o Sem Terra lá para a sede, isso queimou muito, porque nós somos uma base conservadora e tal. Mas o que é o Sem Terra? Se não um movimento social um dos mais legítimos do Brasil, da América Latina, do mundo, feito por agricultores e, acima de tudo, cidadãs, que têm o direito e o dever de cobrar do Estado uma pesquisa pública decente para eles lá, para viver com dignidade na terra. Porque a luta, Gilmar, como você bem sabe, nós sabemos, não acaba com a conquista da terra. Aí é que começa, né? A luta pela vida digna na terra. E é o MST, é o Movimento dos Pequenos Agricultores, é a FETRAF, que os companheiros também estão aqui, né? São os agricultores que não estão organizados em nenhum movimento social, mas estão na batalha pela semente, pelo meio ambiente. São essas pessoas que nós devemos ouvir. E a Embrapa, companheiros, ela não está mais ouvindo essas pessoas. Se, algum momento da história dela, ela ouviu essas pessoas, né? Boa parte também culpa nossa, como disse o companheiro Paulo Peterson. A Embrapa não está na pauta, muitas vezes não está na pauta dos movimentos. E se não está na pauta, como é que a gente vai demandar? Como é que a gente vai cobrar? Como é que a gente vai cobrar dos 2.500 pesquisadores da Embrapa que não tem 2% trabalhando com agroecologia? Está aqui a turma da agroecologia forte no país, aqui, né? No Rio Grande do Sul também tem uma parte. E não tem 50 pesquisadores trabalhando, né, efetivamente com agroecologia, diretamente. Dos 2.500. Né? Ah, mas tem que trabalhar para o grande agora. Tem. Mas que equilíbrio nós temos dentro da empresa em relação a isso? Né? Então, isso é um elemento que nós só vamos superar quando a gente resolver uma coisa, eu acho que é fundamental para dentro da empresa e para nós, que a gente tem uma deficiência muito grande, que a gente brinca de vitamina, principalmente a vitamina D, que é aquela que a gente pega mais quando vai para o sol, né, e tal. E essa vitamina D é a vitamina da democracia interna, né? Nós temos um presidente que é eleito num processo, escolhido num processo completamente esdrúxulo, né? Um tal de um comitê de busca, parece o comitê de caça aos comunistas naquela época, né? Que é inverso, né? Onde nós, na época, denunciamos isso e foi revertido, mas voltou, né? Unidades, chefes de unidades, que também são escolhidos dessa forma, não é um processo que visa blindar da política, mas é um processo extremamente político, né? Hipócritas até certo ponto, né? E chefes que ganham, assim, no meu ponto de vista, gente, nós gastamos 75 milhões de reais no ano passado pagando cargo comissionado da Embrapa. 1.100 cargos e 9.000 trabalhadores. R$10.600 o custo de um chefe, onde nós temos 4 em cada unidade. Fora os 18, 20, 25, 30 cargos comissionados tem numa unidade só. Gastamos 77 milhões de reais no ano passado para isso e só tivemos, Gesiel, 35 milhões de reais para fazer projetos. Quando esses projetos chegam, que tem os 30% de corte para a chefia, quando chega o valor integral.
E a gente passa 2, 3 anos para elaborar um projeto, conversar com os parceiros, ir no campo, discutir, dialogar, fazer a coisa tudo participativa, para na hora dizer, não tem projeto. Apaga a luz, viu? Porque tem que trabalhar com computador sem luz, que é para economizar na luz, né? Então, eu acredito que a saída para a situação da empresa hoje, primeiro, passa pela democracia, segundo, passa pelo diálogo com a sociedade brasileira, né? Romper, inclusive, com essas caixinhas que nós temos, com os preconceitos que nós temos, né? De achar que o que tem que ser discutido da Embrapa é só dentro da Embrapa. Não, gente, a Embrapa é uma empresa pública. Não só nós, trabalhadores, pesquisadores, temos o direito, mas o dever de dialogar, mas como também a sociedade que depende dela e precisa dela. Nós temos várias crises mundiais que estão aí nos cercando. 5 minutos? Acabou? Só para fechar. Só para fechar. Nós temos a crise ambiental, nós temos a crise alimentar, né? Nós temos a crise de aquecimento global, contaminação, e tudo isso a Embrapa pode contribuir. Tudo isso, Gilmar, a Embrapa pode contribuir. A questão é, a gente tem que desapropriar a Embrapa da mão de quem está capturando ela para interesses privados, né? E fazer com que ela, porque eu sei que a Embrapa não vai ser privatizada mais, porque ninguém privatiza o que já está privatizado. Tá? Então nós temos que desapropriá-la das mãos de quem está, né, tornando a empresa pública um instrumento para enriquecimento e de interesse privado e efetivamente construir ela para o interesse da sociedade, de todos. Não estou falando só de quem é acampada, sentada, sem terra, de todos, mas de uma forma legítima e igualitária. Então, bom, vejamos, o governo golpista e privatista, junto com a gestão de maldade do Maurício, na Embrapa, vem tirando direitos dos trabalhadores, né? Isso é latente na Embrapa, tem um projeto hoje em andamento, que começou na Embrapa Sede, e que vai se estender para todas as unidades da Embrapa, né? Veja só que esse ano, do ano passado para cá, vários benefícios que tinham os trabalhadores da Embrapa Sede foi retirado, retirado pelo esse governo que aí está, que privatiza, que entrega o capital público, né? E isso é demonstrado lá na questão da Embrapa Sede, né? Começou com a retirada do restaurante, o restaurante fornecia refeição aos empregados da Embrapa Sede, Embrapa Senagem, Embrapa Agroenergia, café. Resolveram de uma hora para outra retirar o restaurante, dizendo que ia fazer uma reforma que recentemente voltaria. Isso foi lá no meados do ano de 2017 e se encontra até hoje fechado. Depois demitiram os terceirizados. Uma certa ocasião, me deparei com 50 pessoas da limpeza chorando porque tinham sido demitidos por conta de redução de gastos imposta pelo governo golpista do Temer, né? Em seguida veio corte da vigilância, café da manhã de motoristas, de laboratoristas, transporte dos empregados agora, recentemente, é o que está discutindo lá na Embrapa Sede, então é o clamor. E, por último, essa famigerada reestruturação da Embrapa, né? E aí as pessoas falam que a Embrapa não corre o risco de ser privatizada. Ora, se tudo isso está acontecendo na Embrapa, e se ainda a reforma trabalhista viabiliza a possibilidade, está lá explícito, de terceirizar a atividade fim da Embrapa, que é a pesquisa, então o que é isso, minha gente? É o início da privatização da Embrapa. Então, quando isso ocorre, isso significa que o Estado está diminuindo, e aí vai afetando a pesquisa, que é feita com recursos do Tesouro Nacional, e aí a única salvação que a gente vê hoje, nesse momento, é esse projeto de autarquia que está construído
e que, aos meus olhos, é o ponto do debate para que a gente possa estar fortalecendo a Embrapa e levando ela para permanecer em Embrapa pública, porque é assim que nós queremos. E como é que nós vamos chegar a fortalecer essa discussão? Envolvendo os movimentos sociais, aqueles movimentos que estão lado a lado com a Embrapa, o MST, os movimentos sociais que... a CONTAG, esses movimentos sociais que historicamente estão em defesa da Embrapa. E aí eu pergunto para o Vinícius, como é que você vê, Vinícius, essa questão do projeto da Embrapa Autarquia, que foi construído na Embrapa Sede, que poderia estar sendo debatido em todas as sessões sindicais e aprimorando para que a Embrapa realmente permaneça pública, porque da forma como está sendo conduzida e da forma como está sendo colocada pela reforma trabalhista, corre o risco de amanhã todos os pesquisadores da Embrapa serem terceirizados. Está lá na reforma, na reforma trabalhista. Hoje a Embrapa pode terceirizar a atividade fins, que é a pesquisa. Então, para mim, isso é privatização. Nós não podemos dizer hoje que a Embrapa não corre o risco de ser privatizada. Ela corre o risco de ser privatizada. E vai chegar a um certo ponto que ela vai diminuindo essas atividades e quem vai assumindo é quem? As grandes empresas de semente. E isso é o perigo que está latente e ocorre, com certeza, é hora da gente despertar, é hora da gente lutar para fortalecer a Embrapa. E esse projeto de autarquia da Embrapa é um projeto que, no mínimo, vai estar botando a Embrapa em evidência. E é preciso, Simpaf, com urgência, fazer esse debate, buscar uma solução definitiva para tornar a Embrapa realmente uma empresa pública, a serviço da sociedade, a serviço do pequeno produtor, do grande produtor e do médio produtor. Obrigada, Cacau. Mário. Não consigo falar de costas, pessoal. Bom, aqui tá. Bom, sendo bem objetivo, pessoal. Obrigado. Eu acho o seguinte, a gente acho que a discussão está muito interessante, esse processo e esse debate ele é fundamental, no meu ponto de vista, só que eu acho que a gente tem que inserir nesse debate, o Paulo Pérez colocou algumas questões na mesa que ele participou, que eu acho que são fundamentais. Nós falamos muito em defender a Embrapa pública, isso é consenso geral, muito bem. Porém, que Embrapa pública é essa que nós estamos defendendo? Eu acho que essa é uma grande discussão, porque a Embrapa pública, ela permanecerá com recursos públicos, isso eu tenho certeza, como ela é hoje, servindo interesses privados. Então, e a gente vê o Sindicato Nacional, primeiro, não fazendo a luta política da sociedade. Isso é muito claro, O nosso sindicato, como já foi falado por vários companheiros, é um sindicato de gabinete corporativo, o Sindicato Nacional, que não faz a luta política em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, é uma luta corporativa e de gabinetes. Então, nós temos que sair desse processo. Primeiro, a Embrapa, tal como ela foi criada para servir o interesse do grande capital do agronegócio brasileiro, para construir a lógica do agronegócio brasileiro. Então, eu não defendo essa Embrapa. Então, e a gente vê no sindicato um ufanismo, a gente viu até nessa questão da demissão daquele funcionário lá da Embrapa, o Sindicato Nacional fazendo uma nota, não sei se todos viram, ufanista. A Embrapa é o paraíso, aqui a oitava maravilha do mundo. Não é verdade. A Embrapa trabalha hoje, sempre trabalhou, e trabalha fundamentalmente hoje para o grande capital. E com a perspectiva do Estado mínimo que está em curso, vai ser fundamentalmente, ou quase unicamente, isso. Então, essa é uma grande discussão. Não adianta defender a Embrapa pública para servir interesses privados. É o que está e vai acontecer. Com o marco legal, inclusive, em curso, com todos esses arcabouço jurídico, a Embrapa vai servir fundamentalmente o interesse privado, sendo pública. Então, essa é uma questão que nós temos que debater melhor.
né? E a outra questão que já foi aqui colocada, eu acho fundamental. Nós temos que abrir, de fato, sair da casca, sair do ovo, sair do corporativismo e fazer uma grande aliança, né? Sindicato, movimentos sociais, universidades, outras categorias, outras forças da sociedade civil, para uma discussão séria de democracia. Primeiro que a democracia ainda, nós temos que trabalhar para a democracia do país, né? Nós vivemos um momento de exceção. E a democracia na própria instituição. E para isso é fundamental uma agenda de mobilização, né, de luta, de se colocar em movimento. Nós estamos estáticos, o Simpaf está estático, parado, vendo a coisa acontecer. O trator está passando e nós estamos parados, vendo a hora de ser morto, espezinhado e esmagado. Então, acho que nós temos que sair. Eu acho que esse evento ele é uma semente que era para ser realizado pela Direção Nacional do Sindicato, tal como o nosso Congresso deliberou, e não foi realizado. Por isso, nós tomamos a iniciativa, junto com as seções sindicais, para realizar esse evento, que, no nosso modo de ver, não pode se restringir ao evento, ao momento estático. Nós temos que construir uma agenda, e esse é o aspecto que eu acho fundamental, com os movimentos sociais, que alianças nós temos que fazer para construir um processo de mobilização que, de fato, defenda uma Embrapa pública que sirva aos interesses para diminuir as desigualdades sociais no Brasil e regionais, como foi falado aqui. O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta Terra. Hoje é a sétima, a oitava economia do planeta. Diz que o Brasil é um país pobre coisa nenhuma. A riqueza está na mão de meia dúzia, como falou muito bem o Vinícius, né? E nós não conseguimos, a Embrapa não, ela está a serviço de perpetuar essa desigualdade social. Ninguém fala em reforma agrária mais. Acabou a reforma agrária? Como é que está o nosso país, né? Está muito bem, obrigado, coisa nenhuma. Então nós temos que ter essa lógica, e o Simpaf não pode, eu vou finalizar, tem que sair do imobilismo e do corporativismo barato, né? Internamente. Não sou contra, lógico, nós temos que defender os nossos interesses, os nossos direitos, mas junto com a sociedade de uma maneira mais ampla, porque nós não faremos essa luta isolado, gente, não faremos, né? A máquina está passando em cima de todo mundo. Então, a lógica do Estado mínimo, do neoliberalismo, é uma coisa violentíssima e muito rápida. Então, o sindicato tem que, de fato, construir uma agenda política, insisto nisso, e acho que nós temos que sair daqui desse evento com essa agenda, né, de mobilização para, de fato, construir uma Embrapa pública que sirva aos interesses de um país mais justo. Mário, né? Márcio, perdão. Marcos, perdão. Estou aqui representando a Associação de Docentes da Universidade de São Paulo. Em nome do sindicato, trago a solidariedade à Embrapa e a todos que estão se mobilizando em defesa de uma agricultura a serviço da sociedade brasileira. Trago em especial agradecimento ao MST, ao Gilmar Mauro, pela solidariedade hipotecada a nós o ano passado, né? Os companheiros da Embrapa estiveram lá em Piracicaba, na Exalc, se solidarizando a um processo que no ano passado nós percebemos que era apenas a emergência de uma repressão muito maior e muito mais ampla que está acontecendo em toda a sociedade brasileira. A manifestação da preocupação do estabelecido da agricultura de commodities, do agronegócio, com a emergência de um casamento que é explosivo. O casamento entre agricultura familiar, reforma agrária e agroecologia é o casamento necessário para nós dizermos que é outro projeto de país que nós precisamos para o Brasil. E esse outro projeto de país passa pelo alimento saudável, passa pelo casamento da agricultura, da agroecologia, né, da agricultura familiar, da agroecologia, e especialmente de uma universidade democrática, de institutos de pesquisas democráticos. Essa união é essencial, é fundamental, e vários dos colegas que me antecederam apontam inúmeros elementos aqui que mostram a potencialidade que tem nessa perspectiva. Por isso, para além da luta em cima das questões específicas, das lutas específicas que estão emergindo, nós precisamos construir um projeto de país mais articulado nesse campo da agricultura e da educação. Os desafios, antes de ontem, eu estive com companheiros do projeto Brasil Popular,
construindo a proposta na área de educação. E a primeira percepção que emergiu ali é, se nós voltarmos a ter um governo com perspectiva popular, com perspectiva mais à esquerda, ele precisa estar muito mais popular e muito mais à esquerda. E para estar mais popular e mais à esquerda, ele precisa colocar a perspectiva educadora no coração do governo. Porque se nós queremos transformações profundas na sociedade, essas transformações não há correlação de forças, não há nenhuma leitura hoje que diga que será com base nas armas, com base numa revolução armada. Então, a única forma de revolucionarmos o momento que a gente vive, a situação que a gente vive, é por meio da educação. Só que não é a educação na escola, ponto. É uma educação popular, é uma educação que conecte a formação escolar junto com a formação de toda a sociedade. E o principal elemento de formação da nossa sociedade nos últimos anos, nas últimas décadas, é a formação que ocorre nos movimentos sociais, que ocorre no dia a dia, no cotidiano, nas lutas, nos enfrentamentos. Então, como é que a gente conecta a luta pelo poder, pela direção de municípios, de estados, do país, com esse desafio de fortalecimento da educação popular que acontece junto aos movimentos sociais, que acontece em diversas instâncias da sociedade. Temos que construir um projeto de país com isso comprometido, para que a gente possa ir para novas disputas eleitorais, eventuais, que, se houverem, né, porque do jeito que a coisa está evoluindo, não sabemos nem se isso ocorrerá, mas que quando elas ocorrerem, nós possamos ganhar governos, mas ganhar governos comprometidos com esse processo de transição para sociedades sustentáveis. Sociedades sustentáveis onde, sim, os alimentos precisam ser saudáveis, onde, sim, as relações humanas precisam ser pautadas não pelo desejo de enriquecer, de ter bens materiais a qualquer custo, mas por um questionamento profundo das necessidades materiais simbólicas e pela construção de um outro ideal de ser humano. Então, eu trago aqui a solidariedade da DUSP, do nosso sindicato, e o obrigado ao compromisso que a Embrapa teve conosco o ano passado, na nossa luta, e o nosso compromisso de estar junto com vocês nessa luta por trazer para dentro da Embrapa, fortalecer dentro da Embrapa esse movimento que, se hoje tem 50 pesquisadores, certamente tem muitos outros que a gente pode ganhar à medida em que a gente se alie com movimentos sociais como o MST e outros movimentos sociais que pautam a nossa luta para dentro da instituição em cima das reais necessidades da sociedade brasileira. Então, obrigado pela oportunidade do diálogo aqui. Pedro Freitas, quer falar? O recadinho vai ser rápido. É que é Pedro Freitas, eu sou da Embrapa Solos, do sindicato do Simpaf, Seção Solos, aqui representado. É o seguinte, quando nós queremos uma Embrapa pública, nós vamos precisar, para ter essa Embrapa pública, que continue sendo da forma que é, nós vamos precisar de muita ajuda. Gilmar, quando você estava falando os seus dores, né, que você colocou várias dores da agricultura familiar, dos assentados, a cada dor que você colocava, eu falei, eu tenho a solução. A Embrapa tem a solução. Os 2.500 pesquisadores da Embrapa têm a solução para as suas dores. Você precisa saber que essas soluções existem. Só que você precisa que a sociedade também saiba. Nós precisamos que você diga para a sociedade que a Embrapa tem essas soluções. Nós precisamos que o MST e a sociedade organizada vá até essas autoridades e diga, vá até os seus políticos e diga, vá até o governo de São Paulo e diga, porque o maior risco para a Embrapa está aqui em São Paulo. É aqui que nasce todo o nosso grande risco de não existir mais amanhã. E nós temos todas as condições de atender tanto aos assentados, à agricultura familiar, ao agronegócio, ao ambiente, e todas essas soluções que o Vicente colocou aqui muito bem, nós temos condições de atender. Nós temos uma força muito grande.
né, esses 2.500 pesquisadores, seus colaboradores, que são mais, chegam a 10 mil no total, têm condições de atender. Mas nós precisamos que vocês, que são os nossos parceiros, que não são da Embrapa, vão até essas autoridades e digam, a Embrapa é pública, ela é paga com recursos públicos e nós assim queremos que continue. Porque senão amanhã ou depois nós corremos o risco de não ter mais a Embrapa para atender as suas dores. E você vai ficar com as dores e sem as soluções que nós temos para atender. Era isso aí. Obrigada, Pedro Freitas. Eu abro agora para o Gilmar e Vinícius fazerem suas conclusões. Alguns comentários. Eu não tenho muitas respostas, e inclusive as questões relativas ao interior do Simpaf, eu sou ignorante. Então, vou falar no genérico e o Vinícius trata mais das questões internas. Mas é uma questão que eu acho que remete a todos nós. Os problemas que as classes trabalhadoras, no geral, estão enfrentando no mundo são muito similares e não são novos. A novidade é que agora se agrava. A reestruturação produtiva é da década de 60. O surgimento do toyotismo é a superação da lógica fordista de produção, que se dá no interior da indústria automotiva, mas que se estende em outras indústrias. E essa reestruturação, mais do que em novas tecnologias, é uma reestruturação organizativa, porque ela traz para dentro do núcleo central das empresas alguns trabalhadores selecionados, que já não vão ter mais o papel do operário bovino, de apertar um parafuso simplesmente, eles vão fazer todo o processo, guiados por um conjunto de regras que inclui o just-in-time e outro, etc., mas que, ao mesmo tempo, coopta, porque os integra laboral e financeiramente dentro do núcleo principal da empresa, e o restante das funções da empresa são terceirizadas, portanto precarizadas, ampliando um grave problema que também não é novo, que é o da diferenciação social na classe trabalhadora. Você tem uma parte da classe trabalhadora integrada, inclusive comprando ações das empresas, defendendo a empresa, pichando, não é pichando, é tatuando a empresa no braço e aquela coisa da família, e a grande maioria precarizada. 2, você tem uma outra situação que é o problema de mão de obra no mundo. Há uma precarização muito grande da mão de obra e uma extinção de categorias que já não existem mais e que não vão existir daqui a uns dias. Muitas categorias, com o advento da tecnologia, vão ser extintas ou levadas a uma diminuição muito grande. O caso brasileiro é só nós pegar, por exemplo, os bancos, né? Qual a função da greve, por exemplo, dos bancários hoje? O que ela atinge? Me diga. Atinge o cara que recebe o Bolsa Família, o grande capital financeiro já não depende disso. Ou seja, eu estou querendo chamar a atenção para isso, nós estamos enfrentando na Embrapa e num monte de lugares nós vamos enfrentar, que as formas de luta se alteram a partir disso, e isso está se dando de uma forma acelerada pelo mundo. Precarização do mundo do trabalho, a incorporação de uma pequena parte da classe trabalhadora que se diferencia socialmente disso, e a grande maioria está precarizada. A aprovação aqui é só a formalização desse processo que já estava acontecendo na prática, a intermitência e outras coisas do projeto de reforma, né, trabalhista que foi aprovado aqui, que está ocorrendo no mundo todo. Por quê? Porque o capital precisa mais lucro e mais acumulação e, portanto, lasque-se a vida dos trabalhadores. E eu estou dizendo isso porque isso altera as condições de luta da classe trabalhadora. A greve, nesse sistema, é mais difícil de acontecer.
A greve no sistema fordista era só o cara da primeira fila lá que apertava o primeiro parafuso parar, que o resto parava. Porque um dependia do outro, hoje não. Né? A própria produção e a tentativa de superar a crise de superprodução é essa. É você produzir de acordo com o mercado. Porque a crise típica do sistema capitalista é crise de superprodução. O que é? Produz demais, não consegue vender, não se dá o ciclo da acumulação. Então é o capitalismo tentando, inclusive, resolver seus problemas, mas, claro, agravando para uma crise do tipo sistêmica ou estrutural. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: os instrumentos que nós produzimos, e neles os sindicatos, eles foram produzidos por um tempo histórico que está acabando. E em muitos lugares não existe mais. O tempo dos sindicatos é de um tempo em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora. Uma geração após a outra tinha ganhos. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? É que a próxima geração vai ter percas em relação a essa geração aqui. E essa é uma imposição para o capital. E os nossos instrumentos têm essa dificuldade de fazer lutas ofensivas contra a ordem do capital nesse tempo histórico. Por isso, é essa sensação. Dentro do movimento sindical tem cooptação? Ah, tem. Tem corrupção? Tem. Tem um monte de problema, mas tem um problema também estrutural. Se nós analisar só pelo lado da cooptação, não vai ter toda a explicação sobre o problema do movimento sindical no mundo inteiro. E vamos dizer uma coisa aqui: a CUT é bolchevique perto do movimento sindical internacional. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando. Ou a gente se dá conta disso, ou nós vamos achar que aqui e acolá vamos achar um remendinho para resolver o nosso problema corporativo. Parem de pensar corporativamente, porque não tem alternativa corporativa. A não ser que vocês queiram, bom, meia dúzia de gente aí, mais ou menos integrado, mas o resto de vocês vai para a precarização. Ponto, acabou. Então, essa é a nova realidade do mundo do trabalho em escala planetária e não só na particularidade brasileira. A destruição dos serviços públicos não é só na pesquisa da Embrapa. A destruição do serviço público é na educação em geral. E a tentativa de privatização cada vez maior. Nós privatizamos as estradas, o direito de ir e vir já está privatizado em quase todo o Brasil, a educação vai por esse caminho, a saúde vai por esse caminho e assim por diante. E até as universidades públicas têm gente defendendo que sejam privatizadas. E não tem recursos para as universidades públicas. Nós temos reitores de esquerda, como no Rio de Janeiro, amigo, em vários lugares, que não dão conta de comprar papel higiênico. Ou seja, essa é a lógica de desestruturação. Como é que tu resolve isso? Corporativamente? Ah, não resolve. Esqueçam. Esqueçam que nós vamos resolver no corporativo os problemas de uma categoria em específico. Assim como nós não vamos resolver o problema da reforma agrária pelo sem terra, e precisamos de vocês, de toda a sociedade, vocês para resolver os problemas da corporação vão ter que se aliar às outras lutas sociais e populares e políticas de todo o país. Evidentemente que isso é um processo difícil, inclusive para a esquerda. Nós estamos vendo nesse momento a construção de frentes para além da eleição. Porque qual é a nossa cultura de frente? Frente eleitoral. Acabou a eleição, acabou a frente. Né? Agora nós estamos vivendo esse tempo e temos que ter uma paciência medonha nessa construção para construir frentes um pouco mais amplas, né, com generosidade, que enfrente essa conjuntura política e os retrocessos. Eu não descarto a possibilidade. Gente, essa intervenção no Rio, todo mundo sabe por que foi feita. Risível, uma pataquada, as instituições destruídas, e tentar criar um ambiente, porque está perdendo na população, carnaval, já bateu um monte. Entretanto, é uma medida que tu sabe quando começa, mas
Quando termina e como termina, meu amigo, ninguém sabe. Isso pode ter vida própria. Os militares vão aceitar, embora não querendo assumir isso, de também sofrer um desgaste da bexiga, e não estão pedindo mais, né, coisas aí para intervir. Claro, eu acho que na sociedade é um desgaste muito grande, não é para resolver problema de segurança nem nada, é para encontrar saídas políticas que a elite não tem. A possibilidade de empurrar e não ter eleições de 2018 está colocada também. Né? Por quê? Porque a elite não tem um candidato que unifique. E agora todo mundo resolveu ser candidato, até o Temer. Né? Até o Temer, com a ausência do Lula. Né? O Rodrigo Maia, hoje, a imprensa estava ouvindo a CBN hoje, o ministro da Fazenda lá, o Meirelles, disse, não, vai se desincompatibilizar agora em abril. O que é? Candidato. Entendeu? Eles estão achando que, na ausência do Lula, todo mundo... Mas se a direita não tiver um nome que unifique, talvez empurre para frente. Então, é um tempo que nós... Por isso que eu falei anteriormente, como é que tu faz a luta econômica corporativa na defesa da Embrapa, e vamos cumprir a nossa parte aí, nesse chamamento, como nós fizemos aqui em São Paulo na defesa do ITESP, há muito tempo atrás. E olha, com críticas, viu? E o Mário tem razão. Nós temos muitas críticas à forma como a Embrapa produziu conhecimento a serviço, principalmente dos mais ricos desse país. Não foram os mais pobres beneficiados dessa pesquisa. Não foram. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Entretanto, nós defendemos que tenha pesquisa pública a serviço do povo brasileiro. E aí eu tenho um corte muito claro, a serviço das classes trabalhadoras. Ponto. E os ricos têm outras formas de financiar a sua pesquisa, tem financiamento de monte. As universidades estão fazendo isso, e os convênios que se fazem. Né? Aliás, falando de rico aqui, quem acha que um fazendeirinho aí é rico é só na cabeça dele. As grandes corporações, uma Bayer que está comprando, inclusive, é Monsanto. Nós estamos falando de 7, 8 empresas no mundo que dominam as mais altas tecnologias a serviço de quê? A serviço do lucro e sem se preocupar com o meio ambiente, com a população em geral. A Embrapa é uma pequena dentro dessa, muito importante, mas que tem que estar a serviço da contra-hegemonia e ajudar a produzir conhecimentos para essa contra-hegemonia. E eu não vejo outra alternativa para os trabalhadores da Embrapa, viu? Com a maior honestidade. Mesmo, vou brincar aqui com vocês, mas mesmo a pelegada, rapaz, está ferrado também, meu amigo, não tem boca. Aqui é pau que bate em Chico, vai bater em Francisco também. Não tem alternativa se nós não fizermos um enfrentamento a essa ordem e destruir essa lógica que está colocada. Sabe como se resolve isso? Só tem uma alternativa. É se nós criarmos as condições de grandes lutas de massa. Isso não vai ser resolvido por tática de gabinete, isso não vai ser resolvido juntando os melhores intelectuais desse país para fazer um programa, isso não vai ser resolvido se nós fizer 10 seminários para discutir qual é o melhor programa. É o dia que a massa e a classe trabalhadora adquirem consciência e ir para a rua. Né? E esse é o debate que a gente precisa fazer. Lutas de massa é a única possibilidade que a gente tem. E aí, meu amigo, o pesquisador, junto com o Sem Terra, o pesquisador mais vai ter que se juntar nesse processo e não tem outra alternativa para nós enfrentar esse problema. Eu acredito nisso, eu acredito nessa possibilidade. Quero terminar dizendo que, do ponto de vista metodológico, é evidente, nós defendemos isso até na formação política. A pesquisa tem que ter esse viés investigativo e a devolutiva. Do ponto de vista político, idem. Eu brinco com a nossa turma. Por isso que não dá para separar a teoria da prática em política. Isso é uma bobagem também que inventaram alguém que produz teoria e outros que vão aplicá-la. Para. Né? Eu vou na linha gramsciana, todos somos intelectuais e é o intelectual coletivo que vai dar as respostas que a gente precisa. Mas mais que isso, se você brincar aqui, eu vou ensinar a pessoa a nadar.
Tu dá aula, 10 aulas teóricas sobre como nadar. Se tu nunca levar o cara para dentro da piscina, meu amigo, com toda a teoria na cabeça, ele pode morrer afogado. Ou seja, como é que tu faz esse debate teórico e, ao mesmo tempo, a prática concreta? E a prática se dá numa coisa chamada, prática política, uma coisa chamada organização. Se não tiver organização, é o individualismo exacerbado, propagado pelos grandes meios de comunicação, que nós estamos vivendo, inclusive, e esse é o papel do neoliberalismo, mais vitorioso, não é na economia, é na ideologia, que atingiu a juventude, atingiu todo mundo. Aliás, brincando, né, um professor me disse outro dia, né, nós estamos vivendo um tempo que, se chegar um gênio e perguntar para alguém desses individualistas, olha, eu te dou tudo o que você pedir, mas o teu vizinho vai ter o dobro. E o cara pensa e vai pedir, me arranca um olho, para arrancar 2 do vizinho. Ou seja, é uma lógica de que eu estou mal, mas tem gente mais mal que eu, né? Ou seja, ao invés de pensar uma perspectiva de solução, o individualismo leva para uma sociedade tacanha, mesquinha. Como é que tu resolve isso? Organização. Não tem outra alternativa. A organização serve como a memória histórica das lutas, serve como formadora política, serve como debate político, serve como preparar propostas, serve inclusive para preparar conspiração e lutas de massa. E eu não tenho nenhuma alternativa que os problemas da Embrapa, do povo brasileiro, nós vamos resolver se de fato avançarmos em luta de massas e construção de organizações, inclusive para além das nossas. As nossas organizações não dão conta dessa população que eu falei que está buscando a igreja. Não dão conta. Nosso movimento não dá conta. O movimento sindical dá conta disso? Não dá. Dá conta de uma parte. E uma parte que ainda está integrada. Vocês, de alguma maneira, são privilegiados dentro do mundo do trabalho. A grande maioria da massa trabalhadora desse país sequer tem as condições. Não quero que vocês igualar, né, por baixo. Senão caiu na lógica do gênio, né? Ao contrário, mas é que se deem conta de que é preciso construir novas formas organizativas sem jogar na lata do lixo que a gente produziu, que o que nós produzimos é o que melhor nós temos e vamos usar, né? Alguém dizia, e eu termino com isso, de fato. Olha, você pode ter altas tecnologias, mas para tomar sopa, meu amigo, você precisa de uma colher, e a colher foi construída há tanto tempo atrás, né? Então, eu diria, peguemos nossas colheres e vamos dar uso, é hora de tomar sopa, né? E vamos usar as colherzinhas que a gente produziu para tomar a sopa, mas se vier um churrasquinho, a gente vai fazer uso da colher também, enfim. Ou seja, usar o que a gente produziu, requalificar, fazer esse debate interno, politizar o debate interno e na sociedade, e, ao mesmo tempo, estimular a construção de outras organizações, de outras lutas. Eu acredito que isso vai ser a solução para o Brasil e para o mundo. Obrigado. Vinícius. Eu vou responder algumas questões, alguns questionamentos. O companheiro ali perguntou qual é o discurso. Olha, o discurso até ele tem uma certa facilidade de ser feito, né? Você defender uma Embrapa pública, uma Embrapa que atenda aos interesses da sociedade, ao interesse da classe trabalhadora. Isso, no plano do discurso, fica mais fácil. A questão não é só o discurso, é ligar o discurso à prática. Então, se nós fizer só o discurso, a coisa não vai mudar, porque é fácil de fazer. É preciso se organizar, é preciso fazer com que a nossa ação esteja vinculada àquilo que nós falamos, né? E praticar o que nós estamos pregando, né? Nisso também, vou por outro ponto ali, que é como mobilizar a base, né, que o Jean pergunta. Tem uma dificuldade para fazer isso, evidente.
recrudescimento, uma dificuldade interna no movimento sindical nosso, a gente vê que há essa dificuldade por vários fatores, né? Então, quando você privilegia uma luta de gabinete, uma luta que usa a saliva somente, né, para fazer o movimento, para organizar o movimento, é muito pouco, né? O mesmo relator ali, não tivemos uma mobilização, nada. Não estou falando nem em greve, mobilização, a paralisação num dia, meio-dia, nada, né? Então, há essa dificuldade. Agora, por outro lado, nós temos que tentar, continuar tentando. Uma hora pega. E quem é que tem que fazer a mobilização? Quem tiver a fim de falecer, quem tiver pronto para fazer essa mobilização, que tiver para a luta, né? Quem tiver disposição para a luta, para lutar. O Jesus Cristo começou com 12, 13, né? O Fidel com 40, né? O Gandhi, né, com 10, 15, o Luther King na Igreja Batista. Começa com pouca gente, sempre começa com pouca gente. É sempre assim, né? Aí tem que insistir, que uma hora pega, né? Então há essa dificuldade, eu reconheço a dificuldade para poder mobilizar. Agora, descartar a possibilidade de mobilização, como nós vimos ano passado, né? Diz que não dá certo, vamos abandonar e vamos agora para a luta jurídica. Então, para que sindicato? Contrata um escritório de advocacia, né? Contrata um escritório, vai fazer lá, a gente fica nas nossas sessões, né? Liga para lá, olha, vai lá no TST, vai lá na Embrapa, na ajuda Embrapa, né? Não dá. O Cacau falou da reestruturação que nós estamos vivendo. Essa nova forma de gerenciamento é se adaptar, né, aos recursos que estão sendo colocados ou sendo retirados, mas também seguir a própria lógica do neoliberalismo que nós estamos vivendo. Visa desestatizar, né, desregulamentar, né, e terceirizar. Então a Embrapa, eu não acredito que ela vai ser privatizada, mas vai se abrir espaço para depois dizer, olha, não precisa ter um sistema de ônibus da Embrapa como um todo. Nós vamos terceirizar esse sistema. Nós vamos terceirizar determinadas atividades da Embrapa, né? Já tem os instrumentos para isso, né? Já tem a lei de terceirização da atividade fim, né? Então, né, não é só em tese, na prática, né, é possível fazer isso, é possível contratar pessoas para desenvolver determinados tipos de trabalho dentro da Embrapa. Vide o caso aí agora da extinção dos assistentes, né? Então, trabalhador de campo logo vai ser terceirizado. Motorista de ônibus vai ser terceirizado. Essa é a lógica, né? A hora que tiver algum recurso, vai fazer concurso? Não, eu vou terceirizar, né? E, agregado com o marco legal, será possível também contratar pesquisadores, né? Já teve uma tentativa disso, né? Eu acho que não lembro se foi agrobiologia ou agroindústria, né? Então, teve um edital que foi lançado para contratar e depois foi barrado esse edital, porque não existia lei, não existia arcabouço legal para poder implementar isso. Mas hoje tem, né? Sobre a autarquia especial, eu falei na outra mesa, não sei se você... eu acho assim, eu acho que a gente pode discutir, mas não há condições para implementar isso, né? Isso aí teria que ser apresentado nos governos que tinham um perfil, né, estatista, em tese, né, que é Lula e Dilma. Agora, para apresentar isso para um Congresso composto na sua maioria por empresários, né, bancada da bala, bancada do boi, bancada da Bíblia, quer dizer, que tem um pensamento conservador e do ponto de vista político e liberal do ponto de vista econômico, né, eu acho muito difícil poder reunir as condições concretas para poder aprovar. Mas, ao mesmo tempo, o projeto, né, que eu vi, que você
vocês estão fazendo, ele resolve a estrutura, o formato, o conteúdo. Nós estamos discutindo não só o formato, nós estamos discutindo o conteúdo da Embrapa também, né? Quer dizer, que rumo, que Embrapa que nós queremos, qual é o foco dela, como é que ela vai se constituir para resolver os problemas que a sociedade brasileira tem dentro de um projeto de país, dentro de um projeto de nação, né? Acho que o Gilmar coloca dentro de uma perspectiva contra-hegemônica, né? Se contrapor ao que existe aí, né? Então, assim, ela tem que atender demandas internacionais. Não, ela tem que resolver o problema do povo brasileiro, né? O povo brasileiro, diminuir a desigualdade, né? Trabalhar naquelas áreas em que existe essa necessidade, né, premente, em que possa se resolver os problemas, né, dentro também de uma lógica de uma agricultura saudável, uma lógica de respeito às pessoas, uma lógica de defesa da vida, né. Então, a empresa precisa começar a pensar nisso, e acho que o papel do movimento sindical é pensar nisso também, é nosso papel pensar nisso, começar a elaborar, para além das nossas lutas meramente econômicas, né? Poder pensar que empresa que nós queremos, ao mesmo tempo que nós defendemos o seu caráter público, mas que ela sirva na resolução dos grandes problemas que a sociedade tem, e em especial nas classes desfavorecidas, né? Na classe trabalhadora, nas classes excluídas, né? E concordo com o Mário também, eu acho que é necessário retirar uma agenda de luta, né? Ainda que a gente possa formular soluções também para as questões que são apresentadas nesse momento, né? E sair, vamos dizer, aí, dentro dessa conjuntura desfavorável, ter uma saída, né? Ter uma saída, o que é pior, se a gente ficar jogado nas cordas, aí a gente vai apanhar, né? Então, tem que começar, de alguma forma, é difícil, não é fácil, né? E aí é aquilo que o Gilmar acaba de falar, nós precisamos também não só olhar para o nosso umbigo, mas começar a nos articular com outros movimentos sociais, outros movimentos sindicais, na perspectiva de construir uma atuação mais massiva, uma atuação que possa se contrapor às questões que estão atingindo a todos e todas. É isso. Quero agradecer aí a oportunidade, né, o convite. Acho que foi muito produtivo estar discutindo aqui, né. Parabenizar a iniciativa da Associação Sindical Campinas Jaguariúna, está puxando esse debate que começa agora, não está terminando agora, né. Eu acredito que a gente vai conseguir retomar essas questões e reproduzir essas questões também nas nossas bases, né, em outros momentos. Obrigado. Eu novamente agradeço o convite, parabenizo a Seção Sindical Jaguariúna e Campinas, parabéns pela iniciativa, gente. Muito obrigada, hein?